dia, cumprimento você na graça e paz do Senhor. Está no ar a Voz da Escola Dominical, colocando em foco os comentários da lição bíblica e os louvores inspirados na Palavra de Deus. Hoje estamos gravando desde Rio das Ostras, a cidade costeira localizada aqui no norte do estado fluminense, a qual está com muita chuva no momento. A lição bíblica é produzida pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e neste trimestre está em análise o assunto A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, comentários de autoria do pastor Claudionor Andrade. O programa é promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, presidida pelo pastor Efraim Soares de Moura. Tem ainda a supervisão do pastor Luiz Carlos Vilarinho, líder do Departamento de Ensino, e a locução feita por este que vos fala, Eli Cruz. Ele me abriu a porta, quem? Jesus!
Lição 10, título: Só o Evangelho muda a cultura humana. Texto áureo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe. Está registrada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 1 ao 10. Acompanhe. Paulo e Silvano, e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por nós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Estudaremos a cultura humana por meio do prisma da Bíblia. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser considerada como neutra ou inofensiva, porque todas as culturas acham-se contaminadas pela apostasia de Adão. Veremos a cultura humana como o abrigo do homicídio, do sexo depravado, da usura, da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo é capaz de transformar qualquer cultura ou civilização. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo, a exemplo do que fizeram Israel e Judá. Ambos os reinos, por assimilarem as impurezas de culturas pagãs, foram desarraigados de sua herança e dispersos entre as nações. Ao contrário, mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Sejamos retos até mesmo em nossas manifestações culturais. Assim veremos o Senhor,
Que o Espírito Santo nos ilumine neste estudo tão imprescindível aos nossos dias. Voz das Assembleias de Deus. Você está ouvindo a Rádio Mega FM, emissora que opera na frequência de 106,1 MHz na região de Itumbiara. Estamos apresentando a Voz da Escola Dominical. É muito importante ouvir louvores, testemunhos e a palavra de Deus. Nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus temos corais juvenis e de adultos, temos ainda banda de música e conjunto instrumental, executando os mais belos hinos de louvor ao Senhor. E ainda temos pregadores inspirados para anunciar-lhe o Evangelho de poder. Venha participar conosco de nosso culto de adoração. O nosso templo matriz está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, em Itumbiara, Goiás. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Meus
Começamos definindo cultura. No princípio, a cultura estava relacionada apenas com o cultivo da terra. Esse era o entendimento. Cultura visava a produção de alimentos. Depois, passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, quer sejam espirituais, intelectuais, materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão, conforme se lê no Eclesiastes, capítulo 1, dos versos 1 ao 13. A cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas, conforme se lê no livro do Levítico, capítulo 20, verso 23. Nesse sentido de obedecer a ordens divinas, foi que surgiu o conceito da cultura dos gentios. Por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia sido transmitido pelo patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. E a partir daí, puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Na atualidade, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Mas há uma cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirante, inerrante e completa palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base essa proposição: a terra é do Senhor. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo as suas colheitas. Portanto, tudo quanto fizermos tem de ser aferido por este mandamento apostólico, registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o dever ser da cultura do povo de Deus. Através das ondas do rádio, Deus pode tocar no seu coração. Programa A Voz das Assembleias de Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, liderada pelo pastor Efraim Soares de Moura, apresenta os seguintes programas radiofônicos. De segunda a sábado, das 12 às 13 horas, acontece a Voz das Assembleias de Deus. Todos os domingos, de 11 a 12 horas, a Voz da Escola Dominical. E todas as noites, das 22 horas e 30 minutos até a meia-noite, o pastor Luiz Carlos Vilarinho apresenta o programa Mega Noite com Cristo. Já achei uma flor
quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Um zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a busca. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Agora pensaremos em uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden com a missão de lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. No entanto, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da cultura divina. Mas por causa da queda,
a humanidade passou a trabalhar em oposição a Deus. E aí surgiu a cultura do homicídio. Foi resultado da apostasia de Adão. Assim, o homicídio foi rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema, conforme se lê no Gênesis capítulo 4, verso 23. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão, à violência e à matança. Atualmente vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. E o que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Também, nos nossos dias, uma cultura do erotismo está impregnada na cultura humana. O casamento banalizado, a fraqueza moral iniciada pelo homicida Lameque fez-se cultura e permanece até os dias de hoje. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo a fim de espalhar-se. Só mesmo Deus para ter misericórdia de nossa geração. Outro problema que se vê nos nossos dias é uma cultura de consumo irrefreado. Já na cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas, já tomadas pela apostasia, não faziam outra coisa senão comer e beber. Também hoje, gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos precavidos, próvidos e não pródigos. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Uma mensagem de fé e esperança diariamente em sua casa. Programa A Voz das Assembleias de Deus. Informamos os dias e horários de cultos realizados pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara. Domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical e 19 horas, culto de adoração. Terça-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de ensino bíblico. Quarta-feira, 15 horas, a tarde da vitória. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto organizado pelo Círculo de Oração Coluna de Fé. Quinta-feira também ocorre a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, promovida pelo CAPED. E nos demais dias da semana, ocorrem cultos nos templos de nossa cidade e campo. O nosso templo matriz está localizado à Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, Itumbiara, Goiás. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha.
essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós aqui, pastor, com Jesus, A vergonha da cruz. a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo vem me buscar e com ele emular uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Façamos agora uma meditação acerca da cultura evangélica cristã atual. Comecemos pelas publicações escritas. Hoje, a Assembleia de Deus no Brasil tem sido um exemplo para as letras evangélicas. Da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, saíram muitos literatos que, cruzando as fronteiras denominacionais, honraram grandemente o nome do Senhor. Poderíamos citar Joanir de Oliveira, o romancista João Pereira de Andrade e Silva, ambos já dormindo no Senhor. Também pensemos na cultura musical. Nós temos um hinário, a harpa cristã, com centenas de hinos inspirados, de hinos maravilhosos, que são tocantes. Temos também em nossa cultura musical hinos como os de autoria do maestro Arthur Laxevitz, que muito tocaram gerações inteiras. Essas joias da coroa musical evangélica andam meio esquecidas. Os corais já são poucos e é considerado uma coisa antiga um coral, mas são joias preciosas da nossa cultura. Igualmente as orquestras que fizeram história em nossa cultura. Precisamos valorizar os conservatórios musicais. Precisamos valorizar a boa música inspirada na palavra de Deus. Também acerca da liturgia, devemos pensar que se a música não for boa, a liturgia do culto será péssima. Por esse motivo, os reis Davi e Salomão organizaram meticulosamente os levitas, visando a solenidade, a espiritualidade e a decência no culto ao Senhor. O zelo de ambos, os monarcas, Davi e Salomão, foi tão grande que quando Salomão presidiu a inauguração do templo, a glória divina manifestou-se de tal forma naquele santuário que os sacerdotes mal podiam suster-se de pé. Será que hoje podemos ter um culto semelhante ao que Salomão prestou ao Senhor? É possível, é desejável e é necessário. Essas reuniões nós já vimos acontecer quando os céus se precipitam à terra. Aliás, na atual dispensação, podemos e dever ter cultos ainda mais avivados, porque o Senhor está a derramar do seu Espírito sobre toda a carne, conforme profetizado pelo profeta Joel. Mas para que isso ocorra, temos de apresentar-lhe um culto vivo, solene e decente, e que não ofenda o Espírito Santo. E que o Consolador tenha liberdade para agir como bem lhe aprouver. Devemos ter cuidados com aquelas bizarrices que, a pretexto de manifestações pentecostais, não passam de espetáculos deprimentes. O culto, embora não pareça, faz parte de nossa cultura. Eis porque a rainha de Sabá, ao frequentar a casa do Senhor em Jerusalém, glorificou a Deus pelo que viu, pelo que ouviu e principalmente pelo que sentiu, que foi a presença de Deus. Voz das Assembleias de Deus.
Quão enriquecedor é frequentar uma aula presencial da Escola Bíblica Dominical. Nós, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itumbiara, temos a nossa escola bíblica, cujas aulas são realizadas aos domingos a partir das 9 horas da manhã. Nossas classes são separadas por classes de crianças, adolescentes e adultos, com professores preparados e dedicados a cada uma dessas classes. Convidamos você e família a ser aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. A localização de nosso templo é Rua João Ribeiro Filho, número 102, Centro, Itumbiara. Porque te abates, ó minha alma, espera no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se tu, minha alma, a Deus suplica,
Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Agora vamos ver a boa notícia. O Evangelho transforma uma cultura dominada pela iniquidade. Quando Jesus nasceu, o contexto cultural era dominado por 3 grandes culturas: a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Mas o Evangelho não se deixou transformar, a essência do Evangelho não mudou nem pela cultura judaica, nem pela cultura grega e nem pela cultura romana. A mensagem do Evangelho transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, conduzindo essas pessoas a viver num só corpo. A mensagem do Evangelho tem o poder de influenciar, de transformar uma sociedade. Veja o que aconteceu em Éfeso, na 3ª viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas vieram a queimar seus livros em público, transformados que estavam pela cultura do Evangelho. Os crentes de Corinto são um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas do período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar-lhes o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas àquele contexto moralmente doentio. Apesar de seus graves problemas, aquela igreja detinha todos os dons espirituais, conforme se lê na 1ª carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é a transformação propiciada pelas boas novas, pelo Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entendia que o Evangelho deveria ser levado a todas as culturas. Foi assim que ele, no Areópago, quando falava da adoração grega ao Deus desconhecido, fez daquele momento uma oportunidade notável. Citando os poetas gregos e referindo-se a peças teatrais, corridas e lutas de boxe gregas, Paulo tomou a cultura ateniense como ponto de partida para introduzir a luz do Evangelho. Em vez de separar-se da cultura deles ou de consumi-la sem criticar, Paulo a explorou e encontrou os meios de adaptá-la aos propósitos do Evangelho de Jesus. Deste modo, ele redimiu e transformou a cultura popular de seu tempo. A cultura atual em nada difere da cultura pré-diluviana. No entanto, podemos influenciá-la através da pregação do Evangelho de Cristo, se levarmos a sério a promessa de Atos 1 e 8. Viremos não apenas a influenciá-la, mas igualmente a transformá-la. Afinal, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a Igreja de Jesus reúne essas propriedades tão raras
para abalar as estruturas deste mundo que jaz no maligno. Façamos missões, evangelizemos. Nós podemos transformar a cultura da sociedade atual, como fez o apóstolo Paulo. Oremos. Senhor, te damos graça porque mais uma vez tivemos a oportunidade de comentar, de trazer os comentários da lição bíblica desta feita, falando do poder do Evangelho para transformar culturas, transformar sociedades, transformar civilizações. Senhor, abençoa o nosso ouvinte que nesta tarde pôs-se a meditar no poder do Teu Evangelho. Ó Jesus, somente o Teu Espírito, o poder do Teu Espírito é que pode fazer-nos convencidos da justiça, do juízo e do pecado. Faz a mudança, faz a transformação em cada vida, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro
As músicas tocadas nesta edição foram Fonte Transbordante, a Assembleia de Deus do Brás, hino 456 da harpa cristã. Guia-me Sempre, Júnior, hino 141 da harpa cristã. Uma Flor Gloriosa, Cassiane, hino 196 da harpa cristã. A Mensagem da Cruz, Marcelo Dias e Fabiana, hino 291 da harpa cristã. A Alma Batida, Nani Azevedo, hino 193 da harpa cristã. E Alvo Mais que a Neve, Soraya Moraes, hino número 39 da nossa harpa cristã. E assim vamos colocando um ponto final nesta edição. Somos gratos a Deus por mais esta vitória e a você por sua sintonia. Permitindo o Senhor, regressamos no próximo domingo, dia 15/3, com a lição de número 11, com o título O Homem do Pecado. Que tenhamos todos uma ótima semana. Até domingo próximo, na graça e paz do Senhor.